Bora lá, colega dentista! Vamos lá traçar um plano de tratamento genuíno para esse caso clínico de fratura do dente 11. E para você que está chegando agora no nosso perfil Dentista Confiante, meu nome é Adriana Vasconcelos e eu ensino você, dentista, a obter diagnósticos assertivos e realizar procedimentos com segurança já nos primeiros atendimentos. Sejam todos bem-vindos a essa live do Dentista Confiante e hoje a gente vai desvendar um caso clínico que foi muito gostoso. Aplicamos uma didática diferente aí durante o dia. Eu coloquei um raio-x desse caso clínico de fratura radicular do dente 11 e coloquei para os meus colegas dentistas, olha, imagine que a paciente sou eu, quais as perguntas vocês vão me fazer? E foi muito interessante, o nosso dia ficou bem legal, bem agitado, no desenvolvimento desse caso clínico, caso raro, tá, gente? Caso clínico de fratura de raiz do dente 11 com a coroa íntegra. Não houve nenhum fragmento, nenhum pedacinho de esmalte, nada foi perdido e o raio-x foi certeiro ali, mostrando aí uma fratura radicular no dente 11. Sejam todos bem-vindos. Ei, Giane, ei, Cordeiro, ei, Dai Cordeiro, seja bem-vindo. Oi, Carol Freitas, bem-vindos à live do Dentista Confiante. E hoje, nesse tema de fratura, é um tema muito interessante que eu gosto muito, que como eu já comentei aqui com vocês, fratura dental é a urgência que vocês mais vão acolher na clínica no dia a dia. Top 10 assim das ocorrências de urgência é fratura dental, tá bom? Então esse caso clínico que a gente vai desenvolver hoje, ele tem um grande benefício, porque ele estimula várias linhas de raciocínio clínico. Às vezes fica muito óbvio pra gente que se o paciente chegou para o nosso acolhimento e ele apresenta uma fratura de esmalte dentina, nesse dente 11, o diagnóstico é muito tranquilo, é certeiro, a gente faz um raio-x para ver como que está a estabilidade do ligamento periodontal, mas o diagnóstico é fratura envolvendo esmalte e dentina, tratamento, reconstituição, reanatomia do dente. Mas esse caso clínico de fratura de hoje, que a gente vai desenvolver, é um caso diferente. A gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha. E foi muito gostoso desenvolver hoje, durante o dia, o caso clínico com os nossos colegas, tá bom? Então, hoje, o nosso caso clínico de hoje, nós vamos falar sobre fratura dental, mas em raiz aí. Olha, eu vou deixar aqui fixado pra gente saber do tema. E aí eu vou já disponibilizar aqui o raio-x que hoje durante o dia eu coloquei a todo momento lá no nosso story. E o objetivo é mesmo a gente, olha, colocar aí o nosso raciocínio clínico em dia. Então nós temos aí esse caso clínico onde houve a fratura da raiz do dente 11. O paciente, no caso eu, né, gente, é uma simulação esse caso clínico de hoje, tá bom? O paciente, no caso eu, levei uma cabeçada de um amigo, bateu bem aqui no lábio e eu senti logo em seguida o dente dolorido, o dente dormente, tá? Fiquei tranquila, tomei um analgésico, dormi, mas hoje de manhã eu fui tomar uma água gelada e o dente estava sensível ao gelado. E aí eu coloquei a mãozinha, parece que o dente está com um pouco de mobilidade. E aí procurei então meus colegas dentistas para me ajudar aí nesse caso de trauma dental. Gente, sejam todos bem-vindos à nossa live aí. Oi, Lucas, tudo bem? Olá, 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 Lívia, bem-vinda! Olá, Tatá, Denise,
doutora Raquel, sejam todos bem-vindos a essa nossa live de hoje, um tema muito importante, onde a gente vai falar sobre fratura dental, mas uma fratura dental em raiz, tá bom? E hoje, além de todos os benefícios, igual eu falei, a gente vai provocar aí, né, os nossos pensamentos, as nossas caixinhas, os nossos raciocínios clínicos, para a gente colocar e diagnosticar com mais prontidão esse caso de fratura dental, mas para a gente traçar também o nosso plano de tratamento. Tá bom? E aí, dois erros que eu vejo muito comum com os colegas dentistas em caso de fratura dental. Primeira preocupação que eu tenho é que muitas vezes o colega dentista evita acolher situações de fratura dental. Sente-se inseguro, despreparado. Então eu recebo vários relatos: doutora, eu tô acolhendo um paciente de fratura, tô perdido. Então é importante que a gente tenha um protocolo, um plano de atendimento para casos de urgências e especificamente um caso de urgências de fratura dental. Hoje a gente vai ensinar para vocês, né? Eu vou passar para vocês os primeiros passos do protocolo de acolhimento de urgências do método DC para casos de fratura dental. É muito importante que a gente tenha esse preparo para a gente se sentir seguro nesse acolhimento. Então, a primeira preocupação que eu tenho é quando o colega dentista rejeita esses tipos de acolhimento. E como eu já falei, fratura dental é a situação de urgência que mais vai bater na sua porta, no seu consultório, tá bom? Um segundo erro que eu vejo é o colega dentista acolher e não dar a importância em casos de fratura, principalmente se houve situações de trauma dental. Nesse caso clínico nosso, bateu com a cabeça. E aí ele não faz o raio-x, porque ele observa: fraturou só esmalte, fraturou só dentina. E nesse caso clínico de hoje, gente, não teve nenhum fragmento dentário em esmalte e dentina. A fratura foi diretamente, única e exclusivamente no terço apical da raiz, tá bom? Então, o segundo erro que eu vejo, né, o paciente não acolheu e agora ele também não fez esse raio-x no acolhimento. Mas sabe qual que é a minha grande preocupação em relação ao acolhimento de fratura? Principalmente nesses casos de fratura dental. O colega dentista acreditar que todo caso de fratura dental, independente, todos os casos, fraturou a raiz, é exo. Eu tenho que remover o dente do meu paciente. E hoje, no nosso raciocínio clínico desse caso, nós vamos conversar bastante sobre isso, tá bom? Então eu queria alertar para vocês que vocês não tenham essas preocupações, não caiam nesse canto da sereia aí, ó. Não deixe de acolher, por favor, acolhe os pacientes de fratura de raiz ou outro tipo de fratura dental, porque é o que mais vai bater na sua porta. Um outro erro: radiografem todo caso de fratura, todo caso de trauma dental tem que ser radiografado. E segundo, terceiro, não tenha a crença limitante que toda fratura de raiz é exo. Então fizemos hoje aqui o nosso primeiro combinado, tá bom? Esses três importantes, não caiam no conto da sereia desses três erros que eu vou colocar aí, tá bom? Então, acolha o paciente, faça o raio-x e lembre-se, nem todo caso de fratura de raiz a indicação é exo, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha, oi Lucas, boa noite. Olá, doutora, sempre um privilégio acompanhar essas lives. Privilégio meu ter vocês aqui. É com muita alegria que eu compartilho nossos casos clínicos, nossos raciocínios, nossos desenvolvimento, planejamento. Obrigada você, Lucas, e a todos aqui que estão acompanhando essa nossa live aqui hoje, tá bom?
Então vamos conversar um pouquinho sobre esse caso clínico de hoje. Oi, Francine! Oi, Francine, obrigado por estar aqui. Oi, JK, Amanda. Oi, Raquel. Raquel, seja bem-vinda. Olha só, nesse caso clínico de hoje, vamos colocar aqui de novo o nosso raio-x para a gente ver a posição dessa fratura, que é a primeira análise que a gente vai fazer aqui, tá bom? A localização da fratura de raiz, ela é extremamente importante para a gente definir o prognóstico desse dente, para a gente definir o plano de tratamento desse dente e, por que não dizer, definir o diagnóstico. Nesses casos de fratura, vamos relatar aí um pouquinho. Hoje no nosso história a gente colocou. Então, o paciente, eu vou deixar a imagem do raio-x, gente, porque aí vocês já vão olhando aí para o raio-x e já vão imaginando do que aconteceu. Olha, nesse caso clínico de hoje, o paciente levou uma cabeçada do colega, bateu no lábio, não bateu direto no dente, tá bom? E aí, o paciente chegou queixando de sensibilidade no dente, quando batia a percussão, uma sensação de dormência, ele relatou logo depois do trauma, e ele percebe que está sensível quando bebe água gelada. Quando a gente foi fazer o exame, né, avaliamos, a gente observou que esse dente estava com uma mobilidade G2 e havia no sulco gengival sinais de sangramento gengival. E aí realizamos o raio-x periapical e eis o raio-x periapical com essa surpresa aí, um caso de fratura radicular envolvendo ali bem aquela divisa entre o terço apical do dente e o terço cervical. E a gente pode observar que há uma distância do fragmento em relação à estrutura maior do dente. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso já começa a desenvolver na gente um raciocínio clínico. E eu não sei se vocês conseguem ter uma visão nítida por esse raio-x, que o esmalte, a coroa, a dentina estava íntegra. Não tem nenhuma fratura de esmalte, nenhum sinal de dentina fraturada, enfim, o dente do meu paciente está rígido, tá bom? E foi muito legal que durante o dia eu era a paciente, então, né, gente? Eu era a paciente do dia com esse caso clínico e tiveram vários colegas que me orientaram no que eu poderia fazer, qual era o plano de tratamento. Porque o diagnóstico a gente já definiu já nesses primeiros acolhimentos. Eu já vi que tem uma mobilidade G2 e o raio-x já foi assim, certeiro, fratura radicular. Fratura no sentido horizontal ou fratura oblíqua da raiz na região do terço apical, finalzinho do terço médio, início do terço apical. E aqui nesses casos clínicos... Oi, Francine! Oi, boa noite para você! Oi, Nunes! Sejam bem-vindos! Oi, Gemerson, tudo bem? Tudo jóia? Sejam bem-vindos, tá bom? Então, nesse caso... É muito importante a gente pontuar qual a região que está a fratura. Então, nosso raciocínio clínico vai ser embasado hoje, colegas dentistas, em 2 itens principalmente. Primeiro, que o meu paciente apresenta uma mobilidade G2. Segundo, que a fratura está localizada iniciando o terço apical. Isso faz toda a diferença no planejamento e no raciocínio clínico que a gente vai desenvolver, tá bom? Mas como eu falei, eu tive várias colegas que me acolheu hoje e uma pergunta da colega fez: olha, Adriana, quando, onde e como que aconteceu? E aí eu relatei, olha, aconteceu ontem à noite. Eu levei uma cabeçada de um colega, né?
caiu uma caneta, nós dois fomos pegar, ele levantou primeiro que eu já vi, pum, bateu. Mas isso, gente, pode ser uma bolada, pode ser cabeçada no jogo de futebol, pode ser, enfim, N situações. Mas a gente tem que avaliar a relação, o impacto. Por que não houve fratura de esmalte e dentina? Porque o lábio protegeu, amorteceu a queda ali. Então deu um impacto e refletiu diante ali, levando essa fratura de raiz, tá bom? E aí, no planejamento de tratamento, a colega sugeriu que se fizesse então uma contenção, né? Fazer uma estabilização, fazer uma esplintagem, já que esse dente apresentava uma mobilidade G2. E uma esplintagem e fazer um acompanhamento. Então, queria ver com vocês aí, colega dentista, enquanto eu bebo uma água. Então, nós temos esse caso clínico aí, tá? Vocês acreditam que a esplintagem vai ajudar o paciente a fazer uma contenção? Vai promover mais conforto ao nosso paciente? O que vocês acham? Gente, enquanto vocês respondem, vou beber uma água, porque esse caso clínico de hoje, eu respondi vários colegas no direct e até aqui nas clínicas, né, foram todo mundo borbulhando, perguntando isso, eu ainda brincava com eles, ó gente, vão assistir lá na live, porque é um caso clínico bem diferenciado, tá gente? Eu tô compartilhando aqui com vocês um caso clínico que é raro da gente acolher no nosso dia a dia, principalmente por ser um caso de fratura de raiz, sem nenhuma lesão, sem nenhum comprometimento da estrutura coronária, né? A gente não vê nesse caso clínico uma fratura de esmalte, dentina, ela é especificamente fratura de raiz, tá bom? Então os colegas dentistas aí participaram, obrigada gente, e eles disseram que sim, que a contenção vai ajudar o meu paciente e vai e muito. Obrigada pro colega dentista que quis fazer, simulando aí esse meu caso clínico, né? Que essa paciente aí sou eu, uma contenção. É muito importante em casos de mobilidade G2 por trauma dental, a gente fazer uma contenção, uma estabilização, uma esplintagem aí. Tá bom? Existem várias técnicas de esplintagem. A técnica com fio Twist Flex de orto é o que eu mais oriento. Depois a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso. E falando de mobilidade G2, é muito importante também que vocês saibam classificar a mobilidade, tá? Dentro do método Dentista Confiante, um dos nossos critérios de avaliação é a mobilidade e a gente é muito criteriosa, né? A gente leva muito a sério a classificação, tem uma aula específica dentro do método DC para explicar sobre a classificação da mobilidade, que é fundamental e vocês estão acompanhando aqui nesse nosso caso clínico, tá bom? Então, a colega dentista, Tatá, Francine, muito obrigada pela participação e sim, ajuda muito o paciente a gente estabilizar, conter ali, tá? Mas é muito importante que use uma contenção semi-rígida, tá, gente? Depois, quem quiser, vocês conhecem a contenção semi-rígida? Alguém? Depois a gente pode até fazer uma live específica para contenção semi-rígida, tá bom? Alguém teria interesse? Até anota aqui, a gente pode fazer só uma live de contenção, tá bom? Quem quiser, depois me fala, uma live de contenção semi-rígida que é utilizada, tá? É a mais indicada, que não corre o risco de ter anquilose no dente, tá bom? A gente pode, mas é outro tema, gente. Vamos voltar aqui porque hoje a paciente sou eu e eu sofri um trauma e tamo aí, tá bom? Aí o Lucas, sim, Lucas, então tá jóia, eu vou anotar aqui, tá, gente? A gente fazer uma live sobre contenção semi-rígida. Eu vou anotar aqui, gente, que eu sou papelzinho dependente, tá? Eu anoto, ó, contenção semi-rígida, que é muito importante, tá? E como eu falei com vocês, fratura dental é a urgência que vocês mais vão acolher no dia a dia do consultório.
Então, tudo que vocês precisam saber dentro da fratura dental, né, dentro do nosso método DC tem, mas a contenção semirrígida, ela é fundamental, tá bom? Já deixei anotadinha aqui. Olá, Gabriel, Ana, sejam bem-vindos à nossa live. Deixei fixada aí. Nós estamos trabalhando, ó, vou voltar aqui na telinha, sobre esse caso clínico aqui de fratura de raiz. Olha que interessante, olha que caso clínico, que modelo de fratura diferenciado, hein? Fraturou a região, finalzinho do terço médio, terço apical aí, um caso de fratura. Então, realmente, acolher esse paciente, fazer o raio-x e colocar uma contenção para estabilização, uma esplintagem, é uma excelente conduta. E fazer a preservação, que a colega dentista também alinhou com a gente, fazer o acompanhamento, tá? Essa contenção, ela fica em média de 15 a 30 dias. E é importante que a gente faça acompanhamento clínico e radiográfico. Adriana, mas alguma chance desse pedacinho colar? Não, gente. Mas a gente coloca para que não haja perda da estrutura que precisa ficar, que é a parte coronária e os 2 terços de raiz que estão aí, que é o terço cervical e o terço médio, tá bom? Possivelmente vai formar uma alteração, uma lesão nessa parte da fratura, e isso a gente precisa acompanhar. Adriana, a colega dentista me perguntou também pela nossa conversa hoje do direct. Adriana, tem chance de deixar só assim? Eu vou fazer uma contenção e acompanhar forever, para sempre? Possivelmente não, tá, gente? A gente precisa, a contenção ela é necessária, vai ter a estabilização, porque com trauma, aquela mobilidade G2 foi o rompimento do ligamento periodontal que aconteceu ali, tá? Então, essas fibras periodontais, elas precisam passar pelo processo de cicatrização, e uma contenção semirrígida vai promover essa cicatrização, vai permitir com que esse ligamento se reconstitua, tá bom? E por que semirrígida, né? Para não deixar que ocorra aí uma anquilose, né? Que o dente não cicatrize diretamente aí no osso, tá bom? Mas não vai ser só isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai continuar o acompanhamento. E aí, a outra colega dentista, eu vou ler exatamente o que ela escreveu, que eu acho muito interessante. Olha, ela disse assim, ó, como houve um trauma dental, será necessário um tratamento de canal. Sim, apesar da coroa estar aí, né, gente, rígida, possivelmente, necessariamente, a gente vai ter que fazer um acesso e fazer o tratamento de canal desse dente, tá? Grande chance desse dente entrar em necrose pulpar, de ter escurecimento. Então, por isso que o acompanhamento durante a contenção, pós-contenção, é muito importante. Mas a gente também precisa planejar um caso de tratamento de canal desse dente. E aí vocês devem estar perguntando, né? Alguma dúvida, gente, por enquanto? Beleza, então, ó, vamos acompanhar o raciocínio clínico desse aí, hein? Quem chegou aí agora, nós estamos falando de um caso clínico de fratura de raiz. Vou voltar aqui agora, que é muito interessante. E nesse caso clínico, olha, nós tivemos trauma dental com fratura de raiz, realizamos acolhimento do nosso paciente, obtemos aí esse raio-x. O raio-x mostrou esse caso de fratura dental. Realizamos aí a esplintagem, uma contenção, estamos fazendo o acompanhamento. E aí vimos a necessidade então de realizar o tratamento de canal desse dente, tá? E é claro, gente, que o tratamento de canal, se não houver o deslocamento desse raiz, ela possivelmente vai ultrapassar até aí, tá? Mas isso é coisa para especialista de endo. Então, se tiver algum especialista de endo aí que quiser compartilhar a experiência,
fique à vontade de entrar aí conosco, tá bom? Doutor Jolie, seja muito bem-vindo. Gabriela, Ana, sejam bem-vindos aí, tá bom? Mas o tratamento de canal vai ser necessário aí para esse caso de fratura. E aí a gente vai continuar fazendo o acompanhamento e a preservação. Por quê, gente? Vai ficar aí o fragmento radicular fraturado. E possivelmente o organismo pode considerá-lo um corpo estranho e desenvolver ali uma lesão, um processo inflamatório, um cisto, tá bom? Então a gente vai para um outro momento fazer a remoção do fragmento. É um outro modelo de cirurgia também. Então a gente vai pegar ali e remover aquela raiz residual, aquele fragmento fraturado ali. Bom, então isso é muito interessante. Oi Mari, tá joia? Sejam todos bem-vindos. Gente, e aí eu queria ponderar uma coisa muito importante para vocês. Aqui no método DC, eu ajudo vocês a fazerem diagnósticos assertivos e ficarem mais seguros na realização dos procedimentos. Mas a base, os pilares do método DC é raciocínio clínico e acolhimento. E esse caso clínico é a prova disso. Eu preciso orientar vocês sobre todas as possibilidades de raciocínio clínico num único caso clínico que é esse. Ele nos dá diversidades de raciocínio clínico. Tanto é que quando nós colocamos esse caso clínico lá no nosso story, apareceu de cara exo com implante imediato. Contenção, esplintagem e acompanhamento. Tratamento de canal. Por quê? Diferente de uma fratura de esmalte e dentina no ângulo, na região de ângulo, em que o diagnóstico, fratura, esmalte e dentina, tratamento, reanatomia dental, esse nos dá várias caixinhas de raciocínio clínico e é isso que eu tenho a oferecer para vocês. O método DC aqui no perfil do Dentista Confiante é para vocês ativarem o raciocínio clínico. Sabe por quê? Porque quando vocês forem ver algum caso de fratura de raiz, vocês vão bater o olho e falar, poxa, será que tem alguma possibilidade? Será que esse caso de fratura de raiz eu posso salvar esse dente? Será que esse caso eu tenho possibilidade de fazer um tratamento de canal? Será que nesse caso que já está com mobilidade há necessidade de uma contenção? Então, no único caso clínico de hoje, olha N possibilidades que a gente está estudando. Por que eu escolhi esse caso clínico? Porque eu preciso ensinar vocês a desenvolver raciocínios clínicos. Eu preciso pegar todo esse conhecimento que vocês têm na caixinha, que adquiriram na universidade, que já adquiriram aí com os anos de experiência, não sei qual estágio profissional da vida você está hoje, mas eu preciso atiçar essas caixinhas e colocar ali, em cima do caso clínico, tá bom? E nesse caso clínico também, eu tive ali a orientação do paciente, olha só, que tal a gente extrair o dente e fazer um implante imediato? Poxa vida, é uma solução, é uma possibilidade. E eu falo para vocês, se essa fratura tivesse no terço médio, com uma mobilidade igual está, talvez essa seria a opção. Eu tenho uma fratura no terço médio, ou seja, nem o que fica de fratura, de fragmento fraturado e nem o que fica de coronário vai atender. O fragmento eu já não aproveito ele mais, tá no terço médio a fratura, né? Vamos supor esse caso de fratura de terço médio, tá? A coroa tá com mobilidade
mudar de G2 para G3. Então, nesse caso, essa colega seria certeira. Exodontia e implante imediato, tá bom? Então, é preciso a gente desenvolver um caso clínico, é preciso a gente pegar aquele caso que a gente está fazendo e desenvolver o nosso raciocínio clínico, tá bom? Nesse caso específico, a gente tem várias possibilidades. A gente consegue seguir uma linha, eu falo um mapa mental assim de raciocínio e ir acompanhando esse paciente. E pode ser que lá na frente, por situações de mobilidade, por situações de inflamação, por consequência de escurecimento do dente, a melhor solução seja exodontia com implante imediato. Mas qual que é a idade desse paciente hoje? Hoje, eu, com 53, poderia fazer uma exo. Mas e se caso clínico aí fosse num paciente de 13, 14 anos? Não estava no momento dele fazer uma exo com implante imediato, entende? Então, tudo isso seria a montagem aí do nosso raciocínio clínico, tá bom? Então, olha só. Então, vamos fazer aí um resuminho do nosso acolhimento de hoje. Então, nós tivemos aí esse caso. Oi, Ana, oi, Gabriela, oi, gente, sejam todos bem-vindos, tá bom? Ó, antes de eu fazer o resuminho, vou colocar aqui, ó, o doutor Jolie falou assim, olha, vivemos uma odontologia que tudo vira implante dentário. Cabe a nós, dentistas, dar opções de preservação. Excelente colocação. É assim, tirou palavras da minha boca, tá? A odontologia precisa ser conservadora, tá? Nem tudo é indicação de exo, como o Dr. Jolie disse, nem tudo a indicação é implante, tá bom, gente? É muito importante que a gente tenha esse sentimento. E eu vou ensinar uma coisa para vocês, desses 31 anos de formada, 35 dedicados à odontologia aí, que eu conto também o meu período universitário, tá bom? Toda vez que vocês forem montar um diagnóstico, pensem assim, e se fosse eu que estivesse sentada nessa cadeira? E se fosse a minha mãe, o meu pai, o meu irmão? Então fica mais leve para a gente propor um plano de tratamento mais conservador, né? Com opções de preservação, como diz o Dr. Jolie. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Então, nesse caso clínico de hoje, vou passar resumido para a gente fechar aí a nossa live, qual seria o passo a passo. Então, primeiro nós vamos acolher o nosso paciente, entender o que aconteceu no caso desse trauma de fratura. Nós vamos fazer um raio-x periapical para a gente identificar, como eu disse, todo caso de trauma dental tem que ser radiografado. Nós vamos fazer esse caso, então, uma esplintagem aí, né? Uma contenção, uma estabilização. Realizar depois o tratamento de canal e ver a planejamento de uma cirurgia de remoção desse fragmento fraturado e fazendo sempre o acompanhamento e a preservação na intenção de preservar, manter esse dente na cavidade bucal do nosso paciente, mas se nada disso for possível, a gente evolui aí sim, lá na frente, para uma exodontia com implante imediato, tá bom? Mas frisando também a vocês, nesse caso de fratura dental, 3 erros que eu vejo comum no nosso paciente, que eu não quero que você que está acompanhando aí o método DC cometa, né? Primeiro, não deixe de acolher o seu paciente em casos de fratura. Ele precisa de um acolhimento rápido, preciso, tá bom? Não deixe de realizar um raio-x periapical, por menor que você pense que foi essa fratura, por mais inocente que você acredita que foi esse trauma dental, tá bom? E terceiro, não tenha a crença limitante de que todo caso de fratura dental é exo, que toda vez que fratura a raiz, a indicação é exodontia. Esse caso clínico hoje esse caso clínico que nós abordamos hoje não foi indicada a exodontia, tá bom? Então, é uma alegria ter vocês aqui.
muito obrigado. Se estão gostando do nosso perfil do Dentista Confiante, compartilhe com os amigos, que nós temos muitos colegas dentistas para ajudar a terem diagnósticos assertivos e mais segurança dos procedimentos, tá bom? Uma excelente noite para vocês, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima live de sexta-feira.